Primeiro, para se apresentar, a gente é um coletivo que se formou desde o final do ano passado. Esse coletivo está encampando uma campanha já existente há por volta de 3 ou 4 anos, em alguns coletivos, principalmente de São Paulo e das outras cidades sedes, né, das cidades sedes da Copa. Então a gente trouxe esse debate e essa discussão aqui para o ABC porque a gente acredita que alguns dos problemas que envolvem a Copa do Mundo ou esse mega evento atingem diretamente também o ABC, e o ABC não pode ficar fora dessa discussão só porque não tem um estádio sendo construído aqui ou ele não está sendo atingido diretamente por esse mega evento. Primeiramente, o que chama muito a atenção da gente são os altos gastos que estão sendo concedidos para a Copa, até agora por volta de 33 bilhões. Ao mesmo tempo, a gente pergunta qual que é a qualidade da saúde pública, da educação pública, do transporte público, questões que já foram expressas, já são expressas há muitos anos, são um problema que ele já percorre vários anos, mas ficou evidenciado principalmente o ano passado, nas manifestações de junho, e a gente viu que o governo não teve sensibilidade nenhuma para tratar com a sociedade sobre essa questão, muito pelo contrário. A população gritou e o governo disse cale-se. Repressão, bala, tiro, morte, prisões, etc, etc, etc. Para esse ano, especificamente da Copa, o governo do estado de São Paulo, juntamente com a Polícia Militar, constituiu um grupo específico de policiais para cuidar das questões das manifestações. São 10 mil policiais formados especificamente para lidar com os manifestantes. Então é uma polícia específica que ela analisa as manifestações, que ela persegue os manifestantes, que ela aborda o manifestante de uma outra forma. Então não é mais seu vagabundo, agora é seu comunista safado. Então, a outra questão que a gente queria ressaltar aqui também são as péssimas condições do trabalho ou do trabalhador que está envolvido na construção e na realização desse evento. 2 trabalhadores morreram nas construções aqui de São Paulo, do Itaquerão, e agora até o todo já somam 7 trabalhadores mortos na construção. Além disso, a construção de um estádio ou de uma outra área privilegiada na cidade, que não é central muitas vezes, então existe um centro e existe uma outra área que está sendo construída especificamente para a Copa. Essa área é privilegiada e para as pessoas que moram nessa área, sobra sempre a remoção, o despejo, a ação policial truculenta. E a gente pergunta também qual que é a imagem que o Brasil quer passar com essas ações que ele está fazendo. Então, uma questão muito, muito interessante, acho que também é interessante para nós que somos aqui do ABC, é a questão de novos espaços privilegiados. A gente sempre foi acostumado aqui em Santo André, quem conhece um pouco mais de Santo André, tem o centro, mas agora esses espaços centrais estão avançando para outros locais, que eram espaços periféricos. Por exemplo, ali perto do Carrefour, da Perimetral, onde foi construído o Shopping Atrium. Com o shopping veio o Ragazzo, um supermercado, vieram centros comerciais, e a população que vive no entorno, inclusive eu que vivo ali no entorno, está sofrendo com a especulação imobiliária, está sofrendo com os altos preços, está sofrendo com o despejo. Porque a partir do momento que existe um outro espaço privilegiado, existe uma higienização da população pobre que está próxima ou está exatamente nesse local.
Então, realmente, passa-se um trator por cima dessa população, aí eles dão um aluguel de R$400 para essas pessoas que estão sendo despejadas, sendo que o aluguel de 800 subiu para 1.200 pela especulação. Outra questão importante é a perseguição que está sendo feita aos trabalhadores ambulantes, ao comércio popular e aos artistas de rua. Para que o Brasil mostre a imagem de país desenvolvido ou coisa parecida com isso, essa imagem para gringo ver, ele está fazendo uma limpeza social. E essa limpeza social é do morador que está ali, mas é também do trabalhador que está criando formas de conseguir algum lucro para sustentar sua família. Seja fazendo apresentações artísticas na rua, seja produzindo artesanalmente alguma coisa e revendendo, seja trabalhando no comércio ambulante ou outras várias formas que exija o trabalhador em espaços públicos. Os espaços públicos vão se privatizando e a população vai sendo excluída, ou por bem ou por mal. Acho que com isso fica... Acho que outra coisa importante também é que existe a lei da cidade de exceção. Então, durante a Copa, a FIFA e as pessoas que estão no entorno, sejam comércios, propriedades privadas, empresas privadas, etc., eles têm um privilégio legal de poder passar por cima da Constituição. Posteriormente, o Evandro vai conseguir aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas a questão que fica é, qual que é o legado da Copa? Quais são os benefícios da Copa? Existe? O que vai ficar para nós quando esse mega evento acabar? Boa noite aí, todo mundo. Sou Evandro, me formei aqui pela Fundação História há um ano e pouco aí. E bom, a gente formou esse coletivo aqui porque a gente enxergou a urgência, né, cara, de despertar, como disse aqui o Augusto, para os problemas que estão sendo trazidos pela Copa, né, e esse processo aí, né, de higienização, de especulação imobiliária e principalmente de elitização da cidade, né, enquanto espaço público. Só reiterando, o ABC não está sofrendo diretamente com isso, mas doravante aí no futuro, com a obra do monotrilho, né, a gente já pode enxergar isso, né? Como exemplo, dá para pegar o comercialzinho da Marília Gabriela, que passa na televisão lá, divulgando aqueles prédios lá em São Bernardo, que custam mais barato R$1 milhão, né? Ali onde vai ter a estação do centro de São Bernardo. Então já está rolando, né? Tem um processo incipiente aí. Mas a minha fala que eu preparei para falar de duas coisas, né? Uma é a cidade de exceção, né? Que aí eu fui buscar lá num cara chamado Carlos Weiner. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele estuda a cidade, né, essa coisa da cidade de exceção há algum tempo já, né, desde 2009. Ele tem um projeto dentro da faculdade lá que estuda isso. E ele argumenta uma coisa mó da hora, assim, né, que chamou atenção. E aí eu preparei a falar nesse sentido, que é o seguinte: a cidade de exceção, ela não é um processo que ela acompanha os mega eventos. Senão o inverso, né? A cidade de exceção ela já existe e ele citou isso dentro da crise, a última crise estrutural do capitalismo lá da década de 70, né? E ele vai falar lá, das estruturas produtivas, né? Do taylorismo, fordismo até o toyotismo. E aí, assim, né? Nunca fui a fundo nessas brisas aqui, né? Mas eu olhei no texto do cara, achei da hora e trouxe alguns elementos aqui, né? Que achei muito louco. E é o seguinte, né? Só para passar bem rápido por cima, né? Ele explana, né, o seguinte, ó, ele fala do taylorismo fordismo, que é um processo lá da passagem, taylorismo primeira passagem do século XIX para o XX, né, que é um sistema produtivo que está ancorado na rigidez do posto de trabalho, né? O maluco fica lá, tem uma célula específica da linha de produção, o maluco fica lá fazendo o mesmo bagulho repetidamente, várias vezes, tal, uma operação simples, né, e separa a gerência, ele separa aquela velha história, né? Separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Tem um cara lá, é a gerência, que é um cara que fica por fora, pensando tudo que o operário não tem que pensar, ele tem só que fazer, né? O cara tem ali que operar
a máquina e já era. E o Fordismo, ele massifica isso, né? Ele procura otimizar essa produção, ele quer fazer cada vez mais, né, produtos, né, que é o processo já do século XX, né, e tal, vai até mais ou menos os anos 60 e 70, que é quando começa a crise desse sistema, que é o cara produzir cada vez mais, né, ele conseguir produzir cada vez, a fábrica ter um resultado maior, né, e otimizar também o tempo do trabalho, né, o cara, ele fazia só uma função ali, aí chega lá o Ford e falou, o cara pode mexer a máquina aqui, mas ele pode apertar o botão ali, ele pode puxar um carro aqui, então o cara vai trabalhar pra caralho, ele vai aprofundar a exploração do trabalhador ali, né. E, bom, isso daí, né, bem porcamente falando, entra em crise lá nos anos 70, né, por conta de vários fatores que ele coloca lá, né, cadê? Aqui. Primeiro, a crise do petróleo, né, que tem o imperialismo norte-americano tem dificuldade para encontrar o petróleo e tal, vai começar aí um processo dessas guerras modernas aí no Oriente Médio, etc., né? As mudanças tecnológicas, né, a informatização da produção, né, que fica o bagulho mais fácil do cara conseguir ali, pensar a dinâmica da produção e distribuição da mercadoria, né? Depois, a demanda do consumo também, o consumidor se torna mais exigente, né, e tem uma dinâmica, essa mudança tecnológica, avanço tecnológico transforma as demandas, multiplica e diversifica as demandas do mercado, né? E, lógico, obviamente, ele coloca lá, né, como um dos elementos principais, que esse nível aí de alienação do trabalho, a interferência direta ali na subjetividade do trabalhador, o cara não se reconhece no trabalho, porque ele só está apertando máquina e tal, vai, depois do processo da Segunda Guerra e tal, vai gerar ali consequências, principalmente nas décadas de 60, né, de um ressurgimento do movimento operário, de vários processos de novo sindicalismo e tal, que no Brasil vai chegar nos anos 80, né, no ápice lá. Mas passando bem por cima, assim, é só para situar. E aí ele fala, né, que o modelo de superação disso daí, né, e tem a concorrência japonesa e tal, que é um país que por ter pouco território, ele precisa ser mais dinâmico mesmo e tal. Tem uma especificidade do Japão lá que traz o toyotismo, né, e o toyotismo diz, esse novo modelo, né, que é adotado em nível mundial, que ele rompe um pouco com essa lógica rígida, né, ele propõe uma flexibilidade da estrutura de produção. Então o cara ali, ele não tem mais que saber, o operário não tem mais que saber uma determinada função. Ele tem que, quanto mais o cara tem capacidade de olhar para frente, né, aí vem aquelas entrevistas de emprego que você vai fazer, né, que eu fazia lá, que o cara fala, olha, você tem que ter proatividade, né, tem que conhecer a linha, tem que olhar para adiante. Agora os operários têm que ser criativos, né, eles têm que pensar junto com o sistema produtivo, se enquadrar, tem que ser corporativista e etc. E ele reduz, ao invés de uma produção em massa, ele faz volumes pequenos, né, porque isso garante que, por exemplo, se as demandas do consumo mudam, e elas se transformam de forma muito rápida, o cara consegue resolver isso rápido, né, ele produz só um pouquinho ali, né, e essa produção que é feita em pequena escala já tem que ser distribuída rápido e tal, aí tem uns sistemas lá, né, que ele situa lá, cadê, mano? Aqui. O just in time, né, que é o em cima da hora, o bagulho chegou, já tem que ser usado, não pode ter estoque, tem que evitar estoque, e os sistemas de qualidade para evitar falhas e paradas de linha, gargalos, etc. Né? Grande problema lá da produção, no toyotismo é o gargalo, não pode parar, né, porque tem que sempre girar, tá sempre girando. E aí o Carlos Weiner está falando tudo isso daqui porque ele situa a cidade nesse bagulho. Ele fala, mano, a cidade também entra nesse processo. A cidade, ela deixa de ser espaço público e vai se tornando setores da linha de produção, né? Ali, né? Aí o exemplo que o Augusto trouxe da cidade de Pirelli, né? Que é o projeto, ali não é mais o rolê do cidade de São Jorge, lá em Humaitá, não é mais Capuava. Ali quem manda é a cidade de Pirelli, né? Ali é o cara que ali é um setor de mercado consumidor do shopping Atrio lá e tal. E ele fala isso, né? Fala, puta, esse negócio de cidade de exceção, ela vem logo em seguida no Brasil um pouco. No Brasil isso entra lá com o neoliberalismo, né? Ele diz.
Mas já nos anos 70, isso já está se desenvolvendo, né? Isso já está rolando. Ele fala, olha, a cidade ela deixa de ser, os espaços públicos são tomados pela iniciativa privada, né? O que hoje a gente chama de PPP lá, a gente não, né? O governo Dilma, né? Parceria público-privado, concessões, etc. É isso aí, peraí, deixa eu me achar. E é isso, né? O tuetismo é essa brisa aí, né? Que é pequenos volumes de produção, alta variedade de produtos, qualificação do trabalhador, né? O cara tem que ser inteligente mesmo, não pode ser mais alienado, ele tem que saber cada vez mais e tal, né? Os equipamentos também se tornam flexíveis, né? A máquina lá, aí eu lembro lá do Senai, né? Da época do Senai, que tem o CNC, o torno CNC. Né? Não sei se alguém aqui manja de mecânica, né? Que tem o tornão lá, pá, que tem nas mecânicas. Que o bagulho, você que vai fazendo o negócio. Você põe lá a peça, gira, é você que vai montando. O CNC não, ele faz sozinho, ele tem os eixos lá, e pá, você põe esse só programa, pá. Isso, CNC, CLP e outras tecnologias vem a reboque desse processo. Bom, é isso. E bom, aí a partir dessa análise histórica do cara, né, desse professor lá do Rio de Janeiro, Carlos Weiner, ele cria vários termos da hora, assim, uns termos que é mó da hora, que eu pirei, mano. Mas é muito louco, assim, ele fala de feudalização, da privatização do espaço público da cidade e de feudalização da cidade, né? Tipo, a cidade, ela é distribuída ali entre a burguesia, cara. Tipo, a burguesia, cada teco da cidade tem uma corporação que vai tomar conta ali, ali daquele espaço público ali, vai ter todas as garantias, né, de propaganda, de concessões para estradas, escoamento da produção, vai ter que passar, antes de passar, ou simultaneamente pelo subprefeito, ou por algum líder comunitário, né? Até parece, mas vai ter que passar pelo empresário lá, o empresário que vai decidir, ele é o agente principal desse processo, né? Então ali é o feudo do cara, né? É isso que ele está dizendo. A cidade se transforma numa feudalização do espaço da cidade. Então aí tem as empresas. Isso aparece muito na Copa, né? Se você olhar aqui para as recentes acontecimentos aí, a Coca-Cola deu tinta para o rolê dela lá, onde era a área, o perímetro urbano lá, que ela tinha direitos de fazer a propaganda, deu tinta para os caras pintar lá, tudo que era pichação anti-Copa, tudo que era, deu tinta para os caras, tipo, picharam no muro do padeiro lá. Então a Coca-Cola vai lá, não, pinta aí, mano. Né, dá dinheiro para pagar pintura e tudo. Então quem está mandando ali, né, em termos econômicos ali, é a Coca-Cola, a Nike, Budweiser, etc. Tem um outro termo da hora que ele usa, que até separei um trecho dele aqui, do texto, que ele fala de democracia direta do capital. Ele fala, ninguém das cidades foi consultado para participar do processo de transformação da cidade, de melhoria de infraestrutura, de formação de vias, ou trem, bosap de trem, monotrilho, etc. Quem determinou isso aí foi o capital, né? Diretamente. A democracia se deu direto entre o Estado e o capital, né? Lógico que o capital muito mais poder ali, né, para decisão. E aí tem um trecho que eu separei, que ele diz o seguinte aqui, né? Abre aspas. Um exemplo extraordinário e absurdo que parece não ter limites é o caso do campo de golfe olímpico na cidade do Rio, para as Olimpíadas. O Rio tem 2 campos de golfe. Descobriram que faltava neles um buraco para seguir os padrões olímpicos da FIFA. Solução? A todos os cidadãos de bom senso parece ser entender um buraco nesse campo. Solução encontrada pela prefeitura? Fazer um outro campo. 350 milhões, esse é o orçamento inicial. Vai ficar provavelmente por 600 milhões, 700 milhões. E aí, né, só para dar um exemplo, que é a democracia direta do capital. O capital chega, tem dinheiro, põe, já era, acabou. É isso que é, né, a democracia direta. Mas tem vários outros lá no texto dele, põe vários outros e tal, mas só esse aqui é o mais da hora, né. Aí tem um outro conceito que ele usa que é mó da hora também, é o conceito de cidade-empresa. A cidade, ela deixa de ser um espaço público, né. As áreas de interesse social, equipamentos de utilização pública, estradas, vias, rodovias, são reestruturados em torno de interesses corporativos, né? E aí,
tem uma frase aqui que ele cita lá, que é de um cara chamado Jerome Valk. Não sei de onde esse cara que é. Ele é o secretário-geral da FIFA, né? Ele diz o seguinte: a democracia é um obstáculo à realização da Copa. Isso foi uma declaração pública dele. Tá claro, né? A FIFA não gosta de democracia. E por último, isso mesmo. Por último, né, só para ilustrar aqui, tem um exemplo que ele usa da Vila Harmonia, que é uma vila no Rio de Janeiro, né? E ela foi removida para dar passagem à Transoeste, que é uma empresa, né, associada lá com o metrô e tal, que vai, né, ia fazer ali um corredor de trem. Foram removidas dali cerca de 6 mil famílias dessa vila, né, com esse argumento: a gente precisa construir aí a Transoeste. A Transoeste foi construída, mas a região onde foi feita a remoção ficou intacta. Aí ele está dizendo, isso aqui é só um exemplo, dá vários outros exemplos lá, mas ele fala o seguinte: as remoções, né, aliás, as obras de infraestrutura, elas estão servindo como desculpa para remover as pessoas. O que está em jogo é a higienização. É higienização, não precisa, né, ele fala, esse exemplo da hora, não precisava ter tirado as pessoas de lá. Tem várias e várias comunidades que subsistem lá, lá no pé da estrutura do trem, lá, tranquilamente. Tranquilamente não, né? Passa um trem da porra lá, faz barulho e tal, mas enfim, não precisava tirar as pessoas. E aí, né, tem um vídeo, né, que ele cita lá, que onde mostra uma entrevista com o Eduardo Paes, para a TV Folha, em que ele admite a Folha que ele vai fazer de tudo, né? O próprio Eduardo Paes admite em entrevista que ele está usando isso como desculpa para falar: a partir disso eu posso fazer o que quiser aqui na cidade. Então ele faz isso claramente, passou na TV, tá na TV Cultura lá, no jornal TV Folha, que passa de domingo, né? Ele falando: a partir disso aí a gente pode fazer o que quiser, a gente desaloja mesmo, tira mesmo, não tem problema, né? E aí o último exemplo para acabar, né, é o exemplo lá do Museu do Índio, né, que foi passou por um processo de luta, resistiu e tal, mas ali ele estava tretando ali com a construção de um estacionamento e tal. Esse estacionamento não tem viabilidade nem para a Copa. Nem para a Copa. Tem ali naquela região, ele fala de uma parte do texto que tem espaços ociosos dentro da cidade que servem estacionamento. A região do entorno da Maracanã, ela consegue comportar mais do que o estádio novo do Maracanã exige para os carros que vão lá visitar. Essa proposta de construção de estacionamento foi só para combater ali o Museu do Índio, para destruir a resistência popular que existia ali dos índios. Aí separei uma outra parte, mas não fica por isso. Eu trouxe primeiramente alguns dados sobre o déficit habitacional no Brasil, tá? É um artigo que saiu na Carta Capital e que fala que em 2008 o número de famílias sem moradia, de acordo com o Ministério das Cidades, era de 5.546.000, né? Em 2008 foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida. Você já deve ter ouvido falar, né, bem dele, né, como se fosse, né, a solução vinda dos céus, né, para esse problema. E aí 1 milhão de casas foram entregues. Beleza, firmeza, certo. Em 2010, o número de famílias sem moradia era de 6.940.000, né? Então esse número aumentou em 1,5 milhão, tá? Estou falando de dados de 2010. Aí soma aí, né, 2011, 12, 13, aí Copa e pá, né? Aí vamos ver que número que dá, né? E nesse artigo, alguns integrantes do MTST, eles falam que o problema é a política urbana, né? Que não está na mão do poder público, como a gente viu aqui nas falas do Augusto, do Evandro. Não está, né? Agora mais do que nunca. Está no poder, né? Tá na mão do poder privado, mais especificamente do capital imobiliário, né? Que inclusive
grana, beleza, fechado. O empreendimento ali, né, cada unidade vale 76 mil, né? Então, eu falo assim, ó, o padrão aqui, as regras para você, né, para você conseguir aí essa grana pública para construir aí essas moradias populares, né? O mínimo tem que ser 39 metros quadrados, né? Aí vocês acham que a empresa privada, tipo uma Camargo Correia, uma OAS, uma Odebrecht, vai pegar e colocar 1 metro quadrado a mais? Não vai, né? Já começa por aí. As moradias do Minha Casa Minha Vida, elas são, né, de baixa qualidade, e não interessa se você vai pra puta que pariu ou se você vai, tipo, pra uma área assim um pouquinho melhor, né? O preço é esse, né? E com o apoio do poder público, então, o capital imobiliário, ele se fortalece, né? E aí a gente tem essa que a gente está vendo aqui na Copa, né? Essa redefinição das áreas periféricas, né? Sem um aviso prévio, né? Aquela coisa assim, né? Sem, né? Não tem intenção, né? Mas, pô, você tem que sair daqui, né, cara? Eu vou construir um shopping, né? Vou deixar você aqui com seu barraco, né? Construir um shopping, vou construir um condomínio elitizado, né? E aí, lá como ele falou na região da cidade de São Jorge, né? Constrói o shopping, né? Coloca lá um ragazzo, não sei o que, a galera vai sendo esfirrada. O valor dos aluguéis, dobra, triplica. E o que você faz se o seu salário continua o mesmo? Vaza, né? Vaza. E vai pra onde? Daquele jeito ali, despejado, que nem no desenho ali, né? Desenho animado. Era para eles terem feito um estudo de impacto de vizinhança. Ele foi feito? Não. Tá lá, a galera se ferrando. Tem uma favela imensa lá, né? Que chama Espírito Santo. Imensa, imensa. Aí vamos tirando aos poucos o pessoal, né? Que tá em área de risco e tudo mais. Mas não... E aí, né? E o problema do déficit habitacional? Ele vai ser solucionado crescendo assim a 1,5 milhão por ano? Não vai ser solucionado. Aí vem um puta de um evento desse, né? O circo aí da galera, né? Todo mundo, opa, Brasil, né? E aí, mais gente sem casa, mais gente sendo despejada, sem ter... Aí assim, né? As pessoas eu vou despejar e elas vão sumir, né? É aquela história da burguesia burra, né? Burguesia burra, ela é burra. Né? A burguesia brasileira é burra. Né? Aonde que eles vão parar? Aí você pega e põe a rota na rua também, soluciona o problema da violência. O que os malucos vão fazer? Vão continuar roubando, vão aperfeiçoar, né, seus dotes aí, né, de respeitar o crime, né, violência. Não adianta, né? Como o Marcola falou aí esses dias numa entrevista, cara, a gente está no inferno. Não vai solucionar, né? Acabou. É isso aí, mano. Sei lá, meio sem esperança, mas, mano, é o que acontece a todo dia aí, na nossa cara. E, infelizmente, né, queria falar, o nosso coletivo que a gente formou no final do ano passado, né, tardiamente, né, a ficha demora a cair, né, Os caras estão há muito tempo aí, pensando, maquinando aonde que vai ser isso, onde vai ser aquilo, quem eu vou tirar e não sei o quê. Aonde eu vou colocar não interessa, mas quem eu vou tirar eu tô ligada já, né? Qual que é a área que eu quero. Então é isso aí. Tem uma outra parte aqui, né, da fala que eu preparei, sobre, agora para falar a questão jurídica, né, e aí, ou os atos institucionais da Copa, né, para fazer uma alusão aí ao período militar. Mas só para comentar assim, isso que a Natália está falando, né, pode parecer distante, né, esses efeitos que a Copa do Mundo está trazendo para a gente, mas é só olhar para o lado aqui, né, eu consegui descolar um curso, uma casa para alugar aqui em cima, aqui na Preço de Gales, né, minha sorte é que a proprietária mora no interior, né, não está acompanhando esse processo, então ela cobra baratinho, né, tem contrato, tem nada, mas você olhando no entorno aqui tem uma porrada de prédio subindo, né, isso aí, né, com certeza está associado com a estação do monotrilho que vai ter aqui em Santo André, etc. Tem uns 3 prédios construindo ali, né? Só desse lado, do outro tem mais. Mas bom, voltando para esse bagulho aqui, né, da questão jurídica. Tudo começou, né, em 2007, o Lulão, né, na segunda gestão dele,
ele mais 11 ministros assinaram um documento chamado Documento de Garantias Governamentais. Esse documento aí, o Lula fala o seguinte para a FIFA: olha, eu dou total aval para você fazer o que você quiser aqui, para a FIFA e para o comitê da Organização Olímpica, né? Aí, esqueci, mas é COIS, é isso mesmo, Comitê da Organização Olímpica. Comitê Olímpico Internacional, mano. É isso, aí, agora tá certo. E aí, né, ele deu total apoio, tem uma carta escrevendo: olha, aqui a FIFA pode vir, pode fazer aqui o que ela acha que é conveniente para a realização dos eventos, né, o COI também, né, das Olimpíadas, pode vir aqui, fica à vontade, cara, aqui nós estamos abrindo os braços, as pernas, a cabeça, tudo para vocês, que fica à vontade. Seu Lula, do Partido dos Trabalhadores, aí, ó, da hora. Aí, em 2009, no finzinho da gestão, essa promessa dele, esse documento de garantias governamentais, se transforma em lei, né? Que é a Lei 12.035, ou o Ato Olímpico, né? Que, além disso, além da total autonomia para a FIFA, para o COI, para fazer aqui a Copa, ainda inclui a seguinte, né, dentro de uns artigos, a seguinte frase: garantia da destinação de recursos para cobrir eventuais déficits operacionais do Comitê Organizador dos Jogos do Rio de Janeiro de 2016. Ou seja, se os caras fizerem merda, quem vai pagar é nós. O cara está garantindo isso, né? Falou: olha, pode fazer coisa errada, pode derrubar a guindaste na cabeça do operário, que a gente cobre os gastos, né? Sobre isso, aí tinha pensado um vídeo, né, para passar, para inclusive colocar, né, mostrar isso, deixar bem evidente, e era para passar na outra hora, na outra fala, mas não tem problema, que calha muito bem com isso daqui. É um vídeo do Cid Gomes, né, que é o governador do Ceará, né, e ele está lá negociando, está numa festa, que é aquelas festas de alto padrão de luxo, né, que é em geral onde se negocia, onde os caras vão negociar, né, o que eles estão fazendo, começa a negociação para depois ir para o gabinete assinar. E aí o cara foi lá, ratão, foi lá e filmou, né? Um militante ratão foi lá e filmou o cara. E pá, se liga, olha como é que é o diálogo dos caras. Não chegam aos meandros, mas é isso aí. Ainda para fiscalizar. Eu desaproprio, independente da forma de indenização, vocês pagam o Estado e isso... Imagina, mas eu estou imaginando assim, o Estado é mais fácil desapropriar, né? Eu desaproprio, fico com a estação, eu tenho direito ao meu valor, eu construo a estação, eu tenho dinheiro para isso, mas jamais o projeto veja a verticalização. E aí, esse dinheiro que o Estado está apropriando, você me dá, isso fica sendo, contabiliza aí como uma coisa para você... Vou pensar. Governador, o senhor pode explicar um pouquinho dessa proposta que o senhor acabou de dizer aqui para o Jornal Estado, com os empresários da construção? O senhor vai para onde agora, governador? Estou viajando para Portugal. Portugal? Qual evento? São várias pessoas. Um detalhe do vídeo, né? O governador do Ceará, ele vai custear a desapropriação, a construção do metrô e depois a gente vê aí, né? O que o empresário vai pagar? Né? Aí, pensando na fala da Natália, o que o empresário vai pagar pro cara? Isso não ficou claro na conversa, né? Depois a gente vê aí, né, cara, estamos numa festa aqui e tal. Mas é óbvio que boa parte do retorno do cara vai ter retorno eleitoral e político, né? O empresário vai custear toda a campanha política do cara, né? Se presume, né? Bom, só para deixar mais evidente aí, né? Essa democracia direta do capital. E, bom, mas continuando aqui com essa questão das legislações, né? Tem um projeto de lei de 2011 que foi aprovado agora, né, esse ano, que é o projeto de lei suplementar 728, que proíbe greves, protestos e manifestações no período de 3 meses que antecedem o evento e os 3 meses posteriores a ele. Prevê pena de prisão de até 120 dias para torcedores indisciplinados, né? O cara levou bandeira, aqueles bagulho que
faz luz lá, né? Qualquer coisa que fuja do padrão da cultura do futebol europeu, né? Que é sentadinho e tomando sua Pepsi ali, o cara pode pegar 120 dias de prisão. Para além disso, né, inclui o crime de terrorismo que não existe na Constituição Federal, né? Então, a partir dessa lei aqui, que foi um projeto de lei implementado em 2011, que foi aprovado recentemente, né, que tem o nome hoje de Lei Antiterrorismo, né, que, vai impedir nesse período aí de 7 meses, mais ou menos, vai ter Copa assim, cala a boca, né? Aí o PT já está dizendo isso, né? Carta Capital está dizendo isso, tem campanhas aí dizendo isso. Bom, voltando, né, para as leis, aí tem a lei, que essa aqui é a mais brutal, né, que é a lei de 2012, que é a Lei Geral da Copa, que ela está associada a interesses privados específicos, né? Ela amplia o limite de endividamento dos municípios e das unidades federativas dos estados, né? Para construir uma escola, um hospital, o cara vai lá e argumenta, diz, olha, o secretário lá de finanças, lá, o tesoureiro, fala, olha, não dá, nosso orçamento está estourado. Mas aí vem a Copa e o cara amplia lá, por exemplo, dá um exemplo de Curitiba, né, que passou por esse último problema, que não conseguiu entregar, não vai conseguir entregar o estádio a tempo. Os caras deram mais de 100%, aumentaram mais de 100% o limite de endividamento da cidade para construir a Copa, para construir o estádio lá, né, a Copa também. Isso tem outros exemplos, tá? Mas esse aqui é o mais gritante. Tem a Lei Geral da Copa também, ela prevê lá o regime diferenciado de contratações, né, que é um atalho à lei de licitações. Não tem mais licitação, não tem mais concorrência de empresa nem nada. Quem manda, né, a FIFA, né, é um monopólio, né, de empresariado, né, das empresas que ela que patrocinam ou que tem conluio, né, daquelas empresas. Não tem mais licitação, né? Não tem, o poder público não pode mais olhar e observar qual que é, não que funciona assim antes e tal, mas olhar e falar, opa, esse projeto aqui é melhor, aqui a gente vai ter mais benefícios. Isso não existe, né? É um regime diferenciado de contratações, né? Que ele amplia, né, o limite de dinheiro público investido nas parcerias público-privadas também, nas concessões, na privatização, né? Além de não ter nenhum critério para a escolha da empresa que vai ali fazer a obra e tal, isso ele ainda garante a ampliação do que pode ser gasto do dinheiro público com aquele projeto, com aquela parceria, com aquela concessão. A reboque da Lei Geral da Copa tem os decretos municipais ancorados nessa lei também, né? Como exemplo, a gente pegou uma aqui, que é a Lei Municipal 3.379 de 2009 no Rio de Janeiro, que diz: o Poder Executivo envidará todos os esforços necessários no sentido de possibilitar a utilização de bens pertencentes à administração pública municipal, ainda preocupado por terceiros, indispensável à realização dos Jogos de 2016. A cidade do Rio de Janeiro, ancorada na Lei da Copa, dizendo para a burguesia: olha, fica à vontade, meu. É tudo nosso, quer dizer, de vocês. Isso daqui está em conflito direto com uma outra lei, né, que é a lei de 2005, Lei 11.124, que diz que garante a utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público para a implementação de projetos habitacionais de interesse social, que é o caso do Minha Casa Minha Vida e tal, né? O que o Rio de Janeiro está dizendo lá, com base na Lei Geral da Copa, não vai ter mais interesse, terreno público, do poder público, interesse social, não esquece. A gente vai garantir que tudo seja feito para garantir a realização das Olimpíadas, né? Não à toa, o cara lá, o Carlos Weiner, ele chama, né, e o pessoal do comitê o pessoal da ANCOPA, né, que é a Articulação Nacional dos Comitês Populares contra a Copa, das 12 cidades, né, que o Augusto falou, citam isso e chamam, né, falam que a Copa ela é inconstitucional. A Lei Geral da Copa ela é inconstitucional. A Lei Geral da Copa ela esbarra em diversos pontos da Constituição, né? Não que a Constituição seja aquela maravilha, meio puto, que da hora, né? A gente pode abraçar a Constituição e ser feliz. Não é, né? A gente sabe que ela funciona para determinados setores. Mas já é uma conquista, né? As pessoas participaram do processo de abertura democrática no Brasil, né? Diretas já e tudo mais.
tem, você vai discutir isso com elas, então elas se agarram nisso com uma puta fervor, né, cara? Elas passam por aquele processo. Foi real aquilo, foi legítimo para elas. E é verdade, tem várias coisas ali que são boas. O problema é que não são cumpridas até o final, ok, mas existe, né? Alguns exemplos aqui que está lá no dossiê, né, que o Copa preparou, que essa articulação nacional preparou. Que é lá, ele está comparando aqui alguns exemplos, né? De um lado, as exigências da FIFA, propostas na Lei Geral da Copa. Do outro, a Constituição Federal Brasileira. Então, vai lá. De um lado, Lei Geral da Copa. Meia entrada de idosos e estudantes apenas na categoria popular, o mais barato. Liberação da venda casada de entradas com pacotes turísticos. FIFA não é obrigada a cumprir as normas locais de defesa do consumidor na compra de ingressos para jogos. Isso esbarra diretamente no direito do consumidor. Artigo 5º, lá, blá, eles colocaram aqui. Permissão para... Depois, criação para a criação de zonas de exclusão, com restrição ao comércio de rua e a circulação de pessoas no raio de 2 km em torno dos estádios e dos jogos de treino, né, fanfest e de outros locais. Né? Isso aí esbarra no direito ao trabalho e direito de ir e vir. Isso aí destrói 2 direitos que estão na Constituição. Como exemplo, a gente pode pegar lá a questão das baianas, do Rio de Janeiro. Foram proibidas de vender acarajé. Tipo, isso é um elemento cultural brasileiro, né, mano? Até os seus, às vezes, suponho que até os gringos vão chegar aqui e vão falar, porra, mas eu vim querer comer um acarajé, mano. Vou ter que andar 2 km para andar e, né? Pensando aí em termos burgueses, né, cara? Mais um exemplo aí, né? Proibição de aulas nas redes de ensino público e privada durante o Mundial 2014. Para quem aqui trabalha, acho que tem boa gente aqui da licenciatura, né? Tá vendo o caos que tá, né, mano? Tá embaçado para dar, mano, a escola tá o caos. Tá faltando professor, aluno sem ir embora. Agora eu vou entrar aí no concurso aí, vou tirar o cargo do professor categoria O ali, porque tá uma bosta, velho. E isso por quê? A Copa do Mundo, né, adiantou o calendário escolar, né, em nome da palhaçada da Copa. Bom, acho que é isso aí, né, cara? Só pra... Tem outras coisas aqui, mas senão a gente vai... Né? Boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu não me formei aqui. Sou arquiteto urbanista, me formei recentemente, tem meio ano. E meu trabalho de graduação foi justamente sobre mobilidade e transporte público e sobre o monotrilho. Desculpa. E também estou com o MPL ABC junto, integrando. Eu trouxe algumas imagens aqui. Primeira das imagens que eu vou mostrar é a oferta de emprego aqui, dentro da região metropolitana de São Paulo. As áreas mais escuras é onde tem mais emprego, vocês podem ver. O que esse mapa evidencia? Esse mapa é muito comum dentro das grandes metrópoles universais que a gente tem. O que ele evidencia? Ele evidencia que o capital está acumulado sempre no centro. O capital sempre está acumulado, então as ofertas de emprego que tem, elas sempre são centralizadas, elas não são distribuídas ao longo da região, seja em qualquer lugar e que tenha uma grande metrópole. Aqui vocês podem ver que está na capital paulista a maior parte de emprego. Ainda tem um pouco aqui no ABC, mas é muito pouco. Ou seja, isso evidencia que para você arranjar um emprego, você tem que fazer uma viagem, você tem que ir para o centro de São Paulo, não tem jeito. Pode ir. Aqui é um estudo que mostra, aqui é um estudo do ABC, do consórcio municipal, intermunicipal, desculpa, do ABC, que ele dá origem e destino. Ele fez uma pesquisa para saber a origem e destino da população do ABC, para onde eles vão, o que eles fazem. E exatamente, vocês podem ver as linhas mais fortes, para onde está indo mais a população. Ou seja, você vê de São Bernardo, que é mais forte, indo para São Paulo, todas as linhas caminham para São Paulo. Seja lazer, seja educação, seja trabalho. Sempre educação e trabalho é o mais forte, indo para São Paulo. Ou seja, a mobilidade urbana é essencial para a vida, para acontecer a vida. Pode ir. Aqui é o motivo das viagens. Vocês podem ver que quase metade das viagens é trabalho. Ou seja, o transporte público, ele gira, o transporte em geral gira em torno do trabalho e educação. Lazer fica em 4%, dá uma olhada aqui. É muito pequeno, ou seja, a lógica do transporte atual, ela não é para o lazer. É simplesmente para o trabalho. Obviamente só para o trabalho.
a lógica capitalista, para você produzir apenas. Pode ir. Aqui, corroborando o que eu falo, a concentração de cultura, eu não consegui um mapa da região metropolitana, tanto porque eu acho que a cultura no ABC não está muito forte, viu, gente? Não tem muitos dados de cultura no ABC. Aqui, ó, aqui é São Paulo, o plano radiocêntrico de São Paulo, e aqui Moscou, Paris e Berlim. E não dá para ver aqui, mas eles têm o hidroanel e o anel ferroviário também. E nisso o Prestes Maia se inspirou. Mas ele como fala, ele deixou essa parte do hidroanel e do ferroanel. E dentro disso foi construindo a política rodoviarista de São Paulo, que é justamente essa, sempre o carro, sempre a rodovia. Nos anos 70 isso ficou mais forte ainda. Nos anos 70 a gente tem o Minhocão, que foi construído, que é uma obra de impacto intensa, que desvalorizou toda uma região. E aí você se pergunta, mas eu moro no ABC. O ABC também, ele foi todo pensado para o carro. Você pega o centro de São Bernardo do Campo, ele foi construído em detrimento do carro. Santo André também foi construído em detrimento do carro. A única transporte de grande massa que a gente tem no ABC atualmente é o trem. Só que o trem é uma linha histórica. E essa linha histórica, ela está lá não por uma iniciativa posterior, é uma herança. Tanto que se vocês forem andar de trem, se vocês forem reparar, ainda a mão da via é a mão inglesa, que é a mão histórica, a mão, tipo, o lado direito, ele vem, o lado esquerdo vai. É ao contrário do que a gente está acostumado dentro do metrô e tudo. A única coisa que eles mudaram no trem foi colocar o trem espanhol, ou seja, algo muito antigo, ultrapassado. Pode ir. Bom, aí eu estou entrando agora dentro do monotrilho, que vai ser aqui no ABC. O metrô, apesar de ser metropolitano, ele não tem linhas metropolitanas. A linha 18 vai ser a primeira linha metropolitana que vai existir. E ela vai ligar a linha 2 e vai ligar também a linha do trem, que é a linha 10 da Turquesa. E ele vai passar por São Caetano, Santo André e São Bernardo. De princípio, eles iriam até o Alvarenga. Porém, entrou em conflito com a Metra, vocês sabem a Metra, né, do trólebus, e a Metra ela tem um contrato, falando lá que eles têm direito sobre a via que eles exploram. E a Metra não quer competição, a Metra não quer que o monotrilho passe lá. Se a Metra passasse lá, se o monotrilho passasse lá, ia gerar competição com a Metra, e eles falaram que já ia entrar com processo e o que fosse. Então não vai até o Alvarenga, vai até o Paço Municipal e acabou ali. Aqui tem as estações todas, a maioria passa em São Caetano, São Bernardo, Rua de Ramos ali, indo para o centro. Mais para frente eu vou falar, junto com essa linha, tem uma operação urbana que foi pensada. Depois eu explico o que é a operação urbana e como ela acaba... Aliás, ela é muito usada na Copa, a operação urbana, como ela foi deturpada. Eu vou dar mais para frente isso. Aqui mais especificamente, né, mostrando as linhas, onde vai passar. A ligação com a linha 2, a linha 10. A extensão, o monotrilho, ele tem 1/3 da capacidade do metrô. Obviamente, seria muito bom, muito melhor, aliás, seria ideal executar o metrô. Porém, por que eles executam o monotrilho? O monotrilho é um sistema de transporte que é feito mais rápido, ou seja, demora menos tempo, eles constroem muito mais rápido, é um sistema mais barato também, e é um sistema que dá para tapear, né? Leva 1/3 da capacidade do metrô. Ou seja, e como as linhas de metrô atuais, elas já estão supercarregadas e precisa fazer mais em menos tempo, eles usam essa solução, que é uma solução meio que de reboco, assim, pode passar. Aqui é o PITO. O PITO é muito importante. O que é o PITO? É o Plano Integrado de Transportes Urbanos. O que é isso? A partir dos anos 90 só eles começaram a fazer isso, que eles as pessoas começam a perguntar qual a sua origem, qual o seu destino. E a partir disso eles vão vendo qual o problema de mobilidade que está tendo em São Paulo. E a partir disso eles estruturam as linhas, eles pensam as linhas. É claro que tem lá umas deturpações, conforme o governo quer, mas porém ela consegue dar meio que um diagnóstico do que deveria ser construído.
E o diagnóstico que a gente tem do PITO atual, que é o PITO 2025, que seria coisas para ser executado até 2025, e não foi executado nem metade ainda. Então, quando nasce uma linha de metrô, essa linha de metrô ela já nasce saturada. Ela já nasce com a sua capacidade saturada. Normalmente, eles fazem uma projeção de quanto essa linha vai demorar para ser saturada. Aqui no Brasil, eles não conseguem fazer essa projeção. Eles fazem essa projeção, só que já nasce saturada. No Brasil não, em São Paulo, né? Deixa eu ver. E outra coisa também. O metrô, a primeira linha que fizeram foi a linha azul, né? E a linha azul, por que fizeram a linha azul? Que era sul-norte. A linha azul foi feita porque eles pensaram assim, a demanda maior era a zona leste. Porém, eles falaram, a CPTM vai reabilitar os trens e vai deixar tudo ok lá. Ou seja, vamos fazer primeiro uma linha norte-sul, porque a CPTM vai cuidar disso. Isso daí não é minha palavra, é a palavra do presidente do metrô, que a ideia inicial deles era essa. Porém, nunca a CPTM fez grandes modificações no trem, a única que ela fez foi colocar o trem espanhol em 2001, que e alguns pontos de energia, começar a mexer, muita pouca coisa. O trem ainda é muito precário. E a primeira foi a norte-sul, depois sim eles fizeram a leste-oeste, que é a linha vermelha, e aí fizeram a linha da Paulista, que é uma linha que aí você vê o pensamento. Tinha uma corrente nos anos 90 do metrô que pensava assim, que o metrô era para ser algo vendável. O metrô tinha que ser algo com design, com uma identidade, com uma propaganda, que eram para pessoas de bem usarem, entendeu? Tinha essa ideia antes do metrô. Hoje está mudando um pouco, mas nos anos 90 teve um pouco essa ideia. Você vê até um cara que trabalhou no metrô falando isso, que ele tem que ter um design bom, o metrô tem que mostrar como se fosse um carro, entendeu? Que é uma mentira. Não deve ser isso. Aqui só um comparativo de linhas. A gente tem São Paulo ali, as principais capitais. Não preciso falar nada, né? Só de olhar a gente já... Meu Deus. Pode ir. Aí aqui eu vou passar meio rápido aqui. Aqui é uma análise que eu fiz de cada município do ABC paulista. Como funciona o nosso sistema paulista? Ele é diferente do... Não que ele é diferente, como a gente faz viagens intermunicipais, então ele tem mais ou menos 3 sistemas. Dependendo do município, tem 3 sistemas operando. Por exemplo, em São Bernardo tem o do governo do estado, que é a MTU, que é aqueles ônibus azuis, que a gente está acostumado a pegar, que é uma droga. Tem a SBC Trans, que atua também, que é a empresa municipal, e a Metra. A Metra e a SBC Trans é a mesma dona. E o cartão que atua é o BOM, nos intermunicipais, ou seja, é um cartão do governo do estado e um cartão municipal, sempre vai ser assim. Pode ir. Aí de Diadema, eu fui colocando o nome das empresas, tudo, pode passar quase a mesma coisa. Se mudar alguma coisa, fala aí. Agora em Santo André que tem o trem, né? A CPTM. E aí eu coloquei o nome das viações. Depois, se vocês quiserem, eu até posso mandar para vocês as viações que atuam lá. E sempre vai ter o intermunicipal que MTU, pode ir. Aí em São Caetano, pode passar também. Em Mauá, Ribeirão Pires. Pode ir mais um. Aí esse daí é o cartão bom. É o cartão que a gente usa para os intermunicipais. Ele foi criado quase juntamente com o bilhete único. Eles meio que fizeram uma rivalidade, assim. Criaram o bilhete único, o governo foi lá e criou o cartão bom. Qual a diferença do cartão bom? O cartão bom não faz integração. Ele não integra, faz anos que tem, ele não faz integração nenhuma. Tem uma empresa estadual que faz gerencia ele, porém ele é público-privado, ou seja, tem uma empresa que ganha em cima desse cartão. O que é interessante para nós esse cartão? Absolutamente nada. O bom não. Ele não faz integração, ele só ajuda a empresa. A empresa o quê? Facilita para ela. Ela vai lá e deposita para Bom Autopeça. E eles repassam para a gente. É o cartão do empresário. É o cartão que bota o nosso cabreço ali para a gente ir lá trabalhar. E o mais interessante é que agora ele vai ser aceito como crédito. Ou seja, você pode passar ele como crédito. E ele não faz integração ainda. Meio que pensa assim, caramba, né? E o mais interessante também é que tem alguns municípios do ABC que tem o bom municipal. Ou seja, o bom ele atua intermunicipalmente e municipalmente e não faz integração. Então é uma coisa meio doida, assim.
Aqui a coisa, o descaso maior. Porque os ônibus intermunicipais que a gente tem aqui, desde 1970 que eles não são licitados, ou seja, eles fazem o que quiserem, desde 1970. Ali em cima eu separei, os intermunicipais eles são separados por áreas. A nossa área do ABC é a área 5. As outras áreas, todas as outras, são licitadas. A nossa é a única que não foi licitada até hoje. Ela tem uma licitação de 1970 e tem um índice que mede a qualidade do transporte em São Paulo. E nós somos os piores no intermunicipal. Ali eu coloquei o nome de todas as empresas e a nota, que é atribuída, a mais baixa é de Ribeirão Pires, 2,78, e da EA Rosa, que é 2,33. E eu estava vendo, vai ter um edital dos intermunicipais, porém esse edital está demorando, postergando. Tentaram em 2006 fazer um edital dos intermunicipais, só que os empresários eles se reúnem e boicotam esse edital. Pode. Bom, agora para acabar eu vou falar um pouco sobre operação urbana. Lembra quando eu apresentei aquele mapa lá, o primeiro, da concentração, tudo? O que é o sonho de um urbanista? O sonho de um urbanista é distribuir a renda, distribuir empregos, distribuir para todo mundo, deixar de ser um negócio concentrado. E justamente contra o capitalismo ali, né? E aí nisso, o Jorge Vilhai, ele criou um negócio que chama Operação Urbana. No começo, parecia bonito, parecia que ia dar certo. O que é a Operação Urbana? Ele pegava uma região, numa escala muito pequena, era uma região que, estava lá, ninguém dava bola para aquela região, onde tinha favelas, onde não tinha emprego. E o que ele fazia? Ele, para trazer emprego, para trazer essas coisas, precisa da iniciativa privada. Ele pensou assim, beleza, ele chegava assim para a iniciativa privada e falava, nós, a prefeitura aqui, o governo, a gente vai começar a atuar naquela região, nesse ponto. E vocês vão atuar junto com a gente. Então ele falava assim, vocês vão poder construir um pouco a mais, porém vocês vão pagar uma taxa pra gente. Quando pagava essa taxa ia para um fundo, e esse fundo deveria ser revertido para infraestrutura, HIS, o que é HIS? É habitação de interesse social, ou seja, construção de casas para as pessoas que moram lá. Porém, o governo gostou muito disso e as empresas também, só que de outro jeito. Eles iam lá, pegavam a área, a prefeitura já combinava, falava, a gente vai fazer um investimento empresarial ali, a gente vai colocar dinheiro da prefeitura ali e vocês vão com a gente. As empresas falavam assim, vocês vão com a gente. Então o dinheiro que a empresa pagava, como ela falou ali, muitas vezes dava um terreno, uma parte de um terreno que era inútil. O dinheiro que era arrecadado é usado justamente para a empresa que estava lá construindo, que a empresa que ia participar. E assim nasceu o monstro que é a Operação Urbana. Dentro desse monstro, no ABC, o monotrilho está junto. Tem uma operação urbana operando dentro de São Bernardo do Campo, que é justamente no centro. Eu até agora não consegui os mapas, eles não divulgaram, ao contrário de São Paulo, ainda divulga os mapas, eles mostram ali o que é. São Bernardo não divulgou nada. E qual o plano deles? Eles colocaram lá para construir grandes prédios, estão despejando lá também pessoas, uma comunidade foi, e é justamente isso, onde vai passar o monotrilho, a especulação imobiliária vai cair matando, já está matando lá, já sabe que vai passar o monotrilho lá, entendeu? Vocês podem ver, vocês podem passar lá, vocês vão ver grandes prédios sendo construídos. E aqui eu coloquei justamente da área de Itaquera, as operações urbanas que estão operando em São Paulo. Lembra que eu falei que era uma escala pequena, regional? Olha o tamanho da operação urbana que vai operar na área leste, na zona leste de Itaquera. Olha como cresceu. Isso tudo por quê? Porque interessa a empresa. Ela saiu do controle, ou seja, a Copa é muito boa para as empresas. Já tinha a operação urbana lá vigorando. Juntou com a Copa, então ficou perfeito. E essa operação urbana, o que ela garante? Ela garante também que vai despejar as pessoas. Porque eles dão a garantia de que vai construir casa, mas vai construir casa aonde? Não constrói e joga eles mais para o lado, cada vez mais para o fundo. E é assim que funciona a operação urbana, infelizmente foi deturpada. Eu dei uma explicação bem rápida do que é, viu gente? É um pouco mais complexa, só para poder entender. No Rio de Janeiro, por exemplo,
tem, acho que junto com a Copa, 7 operações urbanas lá funcionando. E é justamente para gentrificar mesmo.